Olá, eu sou a doutora Renata Murakami, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Bem-Estar. Essa é a segunda temporada do nosso programa e como nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, nada mais justo do que a gente fazer a integração. Você sabe o quanto da inteligência artificial já está ajudando a medicina? E hoje nós temos como convidado o Dr. David Schlesinger, ele que é o presidente do laboratório Mendelix. Seja muito bem-vindo, Dr. David. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui falando com você sobre todos os avanços de genômica e inteligência artificial. O prazer é todo nosso. Então, como eu estava falando, já é uma realidade. E você e o seu laboratório estão representando isso muito bem. É um orgulho para nós que somos brasileiros e até mesmo fora do Brasil. A gente já sabe da reputação internacional que a sua empresa tem. Parabéns pela premiação. E eu gostaria que você introduzisse aos nossos telespectadores os serviços que a Mendelic provê. A Mendelix é um laboratório de genômica. A gente tem uma como missão tornar o diagnóstico genético rápido, preciso e acessível para todo mundo que precisa, em qualquer lugar do mundo. Excelente. Eh, a gente existe há 12 anos já. É a maior empresa de genômica de toda a América Latina. A gente é baseado em São Paulo, mas a gente tem escritórios em vários outros países. A gente presta serviços hoje tanto para a América Latina, quanto para a Europa, quanto para o Oriente Médio, e a gente presta serviços tanto direto para o paciente, quanto através de outras empresas. Por exemplo, as farmacêuticas contratam a gente para projetos, os governos para serviços públicos, outros laboratórios que usam a nossa infraestrutura para fazer sequenciamento. Perfeito, parabéns. Então, assim, na medicina a gente sabe que é mais acessível testes genéticos até mesmo durante a gestação. Isso era o que a gente sabia do passado. Mas hoje em dia, a gente tem usado cada vez mais e como você falou, de uma maneira mais acessível. Eu queria que você pudesse explicar para todo mundo que está nos assistindo um pouquinho do teste da bochechinha. O que a gente tem é que essa revolução de genômica que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos, eles nos dão acesso a uma quantidade de dados e informações sobre o indivíduo, mesmo antes de nascer, logo depois de nascer, por toda a infância, por toda a vida, na idade adulta, no idoso. Em todas essas fases, a gente tem, hoje em dia, informações, testes que beneficiam o paciente. Então, eu vou começar falando da do momento em que o bebê nasce, né. Certo. Um bebê nasce com uma potencial doença genética, né. São poucos os bebês que nascem com doenças genéticas de fato, algo entre 3 e 5%. Mas uma parcela significativa desses bebês tem doenças que hoje em dia são tratáveis. Antigamente tinha pouco tratamento para doença genética, hoje tem muito tratamento para doença genética. Tem mais de 500 doenças, 500 genes que têm tratamentos específicos e indicados. Então, a gente desenvolveu, e já é um dos maiores laboratórios do mundo nesse aspecto, um teste equivalente ao teste do pezinho. O que que é o teste do pezinho? É um teste bioquímico que permite a identificação de uma criança que tem um bebê que tem uma doença grave, precoce e tratável, prevenível, né. Se você diagnosticar cedo o suficiente, você consegue prevenir. Só que um teste do pezinho, nos Estados Unidos, na Europa, ele testa mais ou menos 40, 50 doenças. A gente desenvolveu um teste que é baseado em genética, chama teste da bochechinha. E o teste da bochechinha, ele é capaz de dar o diagnóstico precoce de mais de 500 doenças diferentes, são 540 doenças diferentes que a gente no primeiro dia de vida já consegue coletar. Precisa ser no primeiro dia de vida? Não, pode ser um pouquinho mais, mas já no quanto mais cedo melhor ainda, poder trazer uma
um diagnóstico e já encaminhar para o médico, para o tratamento, antes de aparecer qualquer tipo de sintoma para essas doenças. E isso tem revolucionado e isso está diminuindo o tempo para chegar num diagnóstico para doenças que já de fato são tratáveis. Com certeza. Vale a gente ressaltar aqui que esse teste da bochechinha, ele não substitui o teste do pezinho. E como o Dr. David explicou, ele pode ser feito o quanto antes, né, depois do nascimento, depois de 1 mês, acredito eu. É isso, Dr. David? 1 mês de vida e até doze meses, antes da criança, do bebê completar 1 ano, não é? Isso. O o teste da bochechinha, ele complementa o teste do pezinho, porque tem 2 doenças no teste do pezinho, o hipotireoidismo, congênito e a hiperplasia adrenal congênita, são 2 testes que não são bem capturados com testes genéticos. Em compensação, o teste da bochechinha captura centenas de doenças que não são identificáveis por testes bioquímicos como o teste do pezinho. Então eles são complementares, e vale muito a pena fazer essas 2 coisas. A gente faz diagnósticos de, hã, hemofilia, faz diagnóstico de, doenças por deficiência de vitaminas que são facilmente tratáveis, mas que se não forem diagnosticadas, vão dar consequências neurológicas muito graves e às vezes irreversíveis. Então, fazer o teste da bochechinha é um complemento muito importante para o teste do pezinho. Revolucionário, até mesmo porque 1 mês para uma criança que está em uma fase de desenvolvimento já é uma grande perda. Agora imagina demorar anos ou sabe-se a gente não sabe ao quando a criança ou até mesmo a criança vai ter um diagnóstico mais tardio, até mesmo na adolescência, porque antigamente a gente não conseguia fazer, né, era muito mais, inviável a gente ter um diagnóstico genético de doenças que são assintomáticas, que não têm tantos sintomas e os pais também ficam buscando diferentes médicos até se chegar a um diagnóstico fechado. Então, na verdade, assim, isso só está revolucionando. E graças a Deus que a gente está podendo viver essa fase na medicina, né, de poder prover como quase uma identificação genética para aquele paciente, e aí o médico, juntamente com o paciente, vai conseguir, criar um plano de tratamento. Não quer dizer que vá ter a doença, mas existe um risco maior. E por existir aquele risco maior, aquele paciente vai ter investigações mais precoces, com intervalos menores, então é nisso que o laboratório Mendelex, juntamente com o seu médico, o seu pediatra ou o seu clínico geral, vão estar integrando e trazer uma maior qualidade de vida, te prover mais saúde, mudar os seus estilos de vida, para evitar que você fique com a doença e se tiver, que ela seja tratada numa fase inicial. Não é mesmo, doutor David? O que você queria complementar? Olha, é exatamente isso que você falou, Renata. A gente tem muitas doenças que têm alta probabilidade de acontecer, e a gente quando reporta num teste da bochechinha, ela tem altíssima probabilidade, não é 100%, né, ainda tem muitos fatores ambientais que podem influenciar, e justamente por isso, a gente está reportando genes que são, eh eh, preveníveis, né, que a gente pode prevenir a doença que elas causariam por uma intervenção precoce. Muitas vezes com um suplemento vitamínico específico ou com reposição de alguma ou mudança de algum fator alimentar, por exemplo, em algumas doenças, do fígado, hepáticas, que acontecem no bebê. Mas não é só no bebê que a gente faz, eh, teste genético, né, Sim, a existem gente também bastante faz doenças raras também que vocês conseguem diagnosticar. existem quase 9.000 doenças genéticas conhecidas hoje, eh, que são passíveis de diagnóstico com com genética. E tem muita coisa que é muito comum, né, por exemplo, deficiência intelectual, autismo, espectro do autismo, a gente consegue fazer diagnósticos, epilepsia, diagnósticos que são que guiam o médico para um melhor tratamento. Os testes genéticos são realizados através de um exame de sangue ou através de um swab que é aplicado dentro da mucosa bucal. Essa amostra, então, vai chegar até o laboratório. No laboratório,
essa amostra vai ser separada, ter um processo onde o DNA vai ser separado e esse DNA vai ser analisado através de uma máquina. Depois desse processamento do DNA, então ele vai ser, interligado a um sistema que vocês desenvolveram, que é o Abracadabra, isso, que usa da inteligência artificial, e dali muita informação vai ser gerada. Explica para nós como é todo esse processo. Então, Renata, a primeira parte é uma parte muito importante, a logística disso, né, a gente tem bebês, crianças, adultos, hã, que podem fazer por exame de sangue, mas não precisa fazer por exame de sangue. A gente até prefere que faça por um swab. Ele é um cotonetezinho, você passa na mucosa da bochecha 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, não invasivo, não machuca, são só células que já estão mortas, a gente está captando aquilo lá, coloca num tubinho, temperatura ambiente, isso é enviado para o laboratório por maneiras, simples de logística, e a partir daquele momento o laboratório pega essas células, tira o DNA de dentro dessas células, sequencia esse DNA, gera aquela lista de 3 bilhões de letrinhas, de bases, ACTG do DNA, e por diversos algoritmos a gente interpreta o que tem de diferente ali, o que são as mutações, as variantes genéticas que determinam desde doenças até coisas mais, corriqueiras, né. Dependendo de qual é o exame e qual é o propósito do exame da pessoa. A gente desenvolveu, já faz mais de uma década, um sistema de inteligência artificial chamado Abracadabra, que permite a gente realizar esse tipo de interpretação numa escala muito maior. A razão que a Mendélix hoje é o principal laboratório na América Latina dessa área, é que a gente consegue fazer um número muito grande de exames com um laboratório 100% robotizado, automatizado, com todas as acreditações internacionais. A gente tem acreditação americana, a gente tem acreditação brasileira, a gente tem acreditação europeia, que é o ISO 15189. A gente tem até acreditações que não são usuais para laboratórios, a gente trabalha com muito dado sensível, que é o ISO 27001 de segurança de dados. Então, é um laboratório super estruturado para oferecer um serviço de ponta, num valor absolutamente acessível para todo mundo, numa velocidade, condizente com o mundo moderno, né. Essa coisa de muitos sistemas de saúde de esperar 6 meses, 1 ano para conseguir uma consulta, depois mais um tempo para fazer um exame, receber resultado, não faz sentido nenhum. No mundo moderno, a gente consegue fazer isso em semanas e ter um resultado genético que muda a vida de muita gente. Com certeza. Eh, eu fico muito feliz de saber a estrutura que vocês têm, o reconhecimento que vocês alcançaram. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje no programa, e como isso é muito novo na medicina, eu acredito que envolva também algumas éticas, né. Por exemplo, se você tem alguém na família que tem alguma condição genética, nós como os médicos, a gente durante a consulta inicial, a gente faz anamnese, durante a anamnese a gente sempre pergunta sobre histórico familiar, justamente porque isso tria a gente a saber se o paciente tem maior risco de desenvolver determinada doença. Com o avanço da inteligência artificial, juntamente com as pesquisas genéticas, hoje em dia isso nos dá a garantia, por exemplo, da gente prever o nosso futuro. Hoje em dia está muito em alta o Alzheimer, certo? Então, pessoas que têm familiares com Alzheimer, cada vez mais o número de Alzheimer no mundo está aumentando. Isso é um avanço, porque te dá a capacidade de fazer o exame e saber se você tem risco ou não. E se você tem risco, o tratamento precoce e o planejamento da estrutura que você vai ter, de família, de acompanhamento médico, pode mudar muito a qualidade de vida daquele paciente. O Alzheimer, além de afetar muito o paciente, afeta todos que convivem com aquele paciente que perde a memória, né. Como que está sendo para você, como que está sendo a repercussão ética dessa funcionalidade agora do seu laboratório prover essa informação e do seu paciente fazer o acompanhamento para prevenir ou então até mesmo ele escolher o que ele quer ter como futuro para ele. Se ele quer,
ter um acompanhamento médico mais integrativo, ou até mesmo a gente sabe que o futuro do paciente que tem Alzheimer, eles sempre ficam numa casa, né, ou numa instituição, porque isso requer muito da família. Mas com o avanço disso, nós como médicos, a gente tem que só estudar cada vez mais as doenças e prover maiores resultados benéficos para todo mundo. Existe eu posso dizer um pouquinho sobre isso, porque eu sou neurologista de formação, né. Eh, Existem acho que 2 grandes grupos de, hã, declínio cognitivo, né. A gente tem um declínio cognitivo mais precoce, que vem antes dos 50, 60 anos de idade. A gente tem que são formas, no geral, genéticas de um gene só, um gene, uma mutação, uma causa única. Claro, existem causas ambientais, infecciosas para isso também, mas uma causa única causando e isso tem um teste e a gente tem testes genéticos, não só para Alzheimer, mas para Parkinson também, e outras condições. A gente existe uma forma de Alzheimer, que é uma forma mais tardia, né. E essa forma tardia que acontece geralmente depois dos 80 anos de idade, e, ela é uma forma mais difusamente distribuída na população. Se a gente viver tempo suficiente até os 120, 130 anos, todo mundo vai ter, hã, algum grau de perda cognitiva pelos mesmos mecanismos do que a gente chama de Alzheimer, né, que é acúmulo de amiloide e uma proteína chamada tau. Então, o que a gente tem capacidade de fazer é, numa fase precoce, fazer um diagnóstico, né, dessas doenças precoces, a gente tem capacidade de fazer diagnóstico. Numa fase tardia, a gente tem alguns testes que têm surgido drogas específicas que demandam, hã, testes casados, né, companion tests. E isso daí também é algo se alguém tem um diagnóstico de perda cognitiva inicial, muitas vezes os médicos vão pedir um teste suplementar para poder guiar o tratamento, decidir se usar esse ou aquele, aquela droga. Mas falando de saúde, né, do adulto e do idoso, chegar nessa fase com saúde é muito importante, né. E tem algumas doenças que no adulto jovem, ali dos 20 aos 60, que são doenças que têm um peso muito grande em qualidade de vida, em anos de vida, né. Eh, Câncer de mama é muito importante, infarto é muito importante, câncer de próstata é muito importante. Então a gente tem algumas doenças de câncer, cardíacas e algumas outras doenças metabólicas, como diabetes. Existem 3 tipos de diabetes, né, tem um tipo de diabetes juvenil, aquele que é insulino dependente, que é autoimune. Você tem um diabetes que é tardio, geralmente do de uma síndrome metabólica. Desse tem um intermediário, que a gente chama de MOD, que a gente consegue identificar esses que são genéticos, que é o MOD, também nesse tipo de teste. Então, a gente tem vários testes diferentes que conseguem indicar rapidamente, precocemente, hã, risco para câncer, risco para infarto, risco, né, hipercolesterolemia, risco, para diabetes, hã tipo MOD, e todas essas coisas vão, se diagnosticadas precocemente, vão estender a vida e a qualidade de vida dessas pessoas, pra gente poder chegar lá na frente com os 80, 90 anos e ter essas outras preocupações como Alzheimer. Com certeza, doutor Daíde, eu também concordo com tudo isso que você falou e eu fico muito feliz de saber que cada vez mais os testes genéticos eles estão mais acessíveis e estão fazendo mais parte da vida do médico, porque antigamente não era muito fácil nem para nós médicos solicitar esse exame, porque também era muito restrito o laboratório que realizava. E eu gostaria de te perguntar, aonde, os pacientes ou os nossos espectadores, eles conseguem encontrar esses testes? Olha, a gente está trabalhando para trazer isso pra Inglaterra também, né. Eu acho que em breve a gente pode esperar aí, ah, maneiras mais diretas de trazer esses testes e rapidamente obter os resultados e voltar, eh,
fora do sistema do NHS, né, de uma maneira que você não tem que esperar anos para ter um câncer genético. Excelente, excelente. Eu tenho certeza que os brasileiros que moram aqui em Londres vão ficar muito felizes em saber que podem contar com mais essa tecnologia para melhorar a qualidade de vidas deles, também, fazer diagnóstico precoce de uma maneira acessível e integrar até mesmo com o Sistema Nacional de Saúde, que é o NHS daqui, essa informação que agrega e só dá ao médico um poder maior de ajudar o paciente. Muito obrigada, Dr. David, por estar participando desse nosso programa. E eu gostaria de te convidar para a gente focar num outro tipo de programa mais voltado ao câncer com o nosso colega, Dr. Guilherme. Perfeito. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer e é óbvio, tô à disposição para a gente conversar mais. Obrigada. E no programa de hoje nós falamos sobre como a inteligência artificial está agregando no diagnóstico precoce, juntamente com pesquisas de doenças genéticas aos pacientes, favorecendo uma qualidade de vida melhor e um tratamento precoce. Espero que você tenha gostado. Programa Saúde e Bem-Estar